pessoa que ele não era tão popular entre os mesmos, né, os pares, como eles falam lá na Roda Viva. Ele foi se moldando com isso e foi se transformando nessa pessoa que hoje chega ao ponto de estar num dos programas mais importantes de entrevista da televisão brasileira. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar sobre a entrevista do Felipe Neto no Roda Viva. O Felipe Neto, como eu já falei aqui em alguns vídeos pra vocês, ele fez uma carta aberta aos influenciadores falando sobre se você não se posiciona contra o fascismo, você também é fascista. Isso gerou muita discussão em todos os tipos de mídia e está sendo muito falado esse assunto. Também está se falando muito sobre o papel do influenciador, eu já fiz vídeos falando sobre isso e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Roda Viva com o Felipe Neto, como é que foi. Então, se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, se inscreve aqui nas redes sociais que sempre tem novidades, principalmente no Instagram, dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal e compartilha e vamos embora pro vídeo. Bom, a entrevista com o Felipe Neto no Roda Viva contou com a presença de Vera Magalhães, que é a apresentadora do Roda Viva, da jornalista Raquel Sherazade. Isso daí pra mim foi uma surpresa, porque a Raquel Sherazade é uma pessoa que já teve alguns problemas com o Felipe Neto, inclusive quando ela fala com ele diretamente, ela fala meu ex-hater. Contou com a presença também de Marilis Pereira Jorge, Edgar Piccoli, Carol Pires, Chica Almeida e o Paulo Caruso de casa. O Felipe Neto, inclusive, estava de casa. Ele não foi até a TV Cultura, porque obviamente estamos em quarentena, mas os jornalistas estavam presentes na TV Cultura e ele estava gravando de casa, porque ele tem todo o estúdio. Inclusive, ele até diz que o estúdio dele é o que ele está usando para gravar os próprios vídeos. A entrevista começa justamente com a pergunta sobre essa questão da carta aos influenciadores. Eles perguntam pro Felipe se ele não acha que ele pegou muito pesado com os influenciadores. Será que cada um não teria o seu tempo para poder aprender sobre política, sobre tudo mais? E ele responde, gente, de uma maneira brilhante. O Felipe Neto diz que não é uma questão de política, não é uma questão de lados. É você ser a favor da liberdade, você ser contra o fascismo. E isso foi uma coisa muito legal que ele falou, porque o Felipe Neto definitivamente está se posicionando sim contra o fascismo. Ele tá comprando a briga com muita gente que não se posicionou, que não tá falando sobre isso. E eu acho, de uma forma geral, que ele tá fazendo um trabalho muito bom. Inclusive, em dado momento, perguntam pra ele se ele acha que ele teve alguma culpa na questão dele ter se posicionado tão veementemente contra o Lula no impeachment da Dilma. Ele foi um ferrenho defensor do impeachment e ele faz o meia-culpa dele. Ele fala, inclusive, que ele já mudou muito o posicionamento dele por ter estudado, por ter mudado a visão dele. Não que ele tenha se tornado petista, mas que ele hoje consegue entender que houve outras questões que culminaram com o golpe que tirou a Dilma e que ele hoje tem uma visão diferente do que ele tinha naquela época. Uma das falas que ele utiliza, que eu até printei aqui, vou colocar aqui no Twitter, vou ler pra vocês. A discussão hoje não é política, é sobre liberdade, é sobre opressão. Quando a gente lida com a opressão que a gente está lidando hoje, não é mais uma questão de lado. E é exatamente isso que ele vem falando há algum tempo. Não é uma questão de lado, é uma questão de você ser a favor da liberdade, de você ser a favor de uma democracia, ou você ser a favor de um regime autocrata, de um regime totalitário, que é isso que vem se desenhando no Brasil. E o Felipe Neto, ele vem se posicionando de uma maneira enfática contra esse regime. Inclusive, muitos influenciadores que também vêm aí batendo muito nessa questão do governo Bolsonaro. Henri Bugalho, Galãs Feios, eu mesma venho batendo aqui direto nesse governo há muito tempo. Eu já venho batendo muito aqui nesse governo, aqui no canal. Ele também fala sobre a população que se identifica com o discurso do Bolsonaro. E ele comenta como que o Bolsonaro sabe se comunicar para esses 30% da população, que é a base apoiadora do Bolsonaro, e que isso é questionável. Ele vive da promoção do caos, do desespero e do medo. E ele também diz que essa parcela que carece de uma educação básica são essas pessoas que colocam como salvador da pátria. Inclusive, é uma coisa que ele fala, não existe salvador da pátria. Eu acho que ele falou muito bem falado. Ele acredita que não existam pessoas que vão salvar o Brasil, até porque o Brasil tem questões sociais muito mais profundas. O Brasil tem questões sociais que a gente não tem nem ideia do que esteja acontecendo. São aí mais de 500 anos de exploração, 500 anos em que boa parte desse tempo a gente foi tratado como colônia de exploração e que isso daí reflete até hoje no povo brasileiro. Pergunta ao Felipe Neto se ele se candidataria a algum cargo público e ele diz que não tem
tem essa pretensão. Isso já vem sendo falado há algum tempo, desde aquela questão da Bienal do Livro, que eu já falei sobre aqui no canal também, quando ele comprou os livros de temática LGBT e doou na Bienal do Livro, quando o Crivella estava querendo censurar a Bienal lá no Rio, o Felipe Neto teve essa atitude maravilhosa. Já vinham falando que ele teve essa atitude, que ele tomou essa atitude para poder tentar um cargo público, para ele se candidatar a alguma coisa. E ele falou aqui nessa entrevista que ele não tem interesse, que ele não está aberto a debates, que ele não quer ocupar um cargo público, seja de governo do Rio, seja de presidente ou o que for, não é do interesse dele estar em algum cargo desses. Uma coisa que eu fiquei impressionada quando ele falou sobre essa questão da Bienal do Livro, que ele, como homem branco, hétero e rico, ele precisava fazer alguma coisa, porque senão ele sentiria que ele era conivente com aquilo que estava acontecendo. E eu achei muito legal. Eu já venho aplaudindo o Felipe Neto nesse canal aqui há algum tempo. Ele é uma pessoa, como eu já venho falando, que ele evoluiu muito como comunicador e como pessoa também. Inclusive, como foi falado no Roda Viva, ele era, sim, persona non grata entre muitos influenciadores e entre muitas pessoas que trabalhavam com comunicação. Ele reclamava muito quando aconteciam eventos do YouTube, ele não ia a alguns eventos de social media, ele não ia. Eu posso falar, gente, primeiro porque eu sou jornalista e segundo porque eu trabalhava com mídias sociais, eu acompanhava de perto quem ia e quem não ia nesses eventos. Ele é uma pessoa que ele foi construindo, foi reconstruindo a própria imagem. Ele era uma pessoa que ele não era tão popular entre os mesmos, né, os pares, como eles falam lá na Roda Viva. Ele foi se moldando com isso e foi se transformando nessa pessoa que hoje chega ao ponto de estar num dos programas mais importantes de entrevista da televisão brasileira. Quando ele é perguntado se ele endossaria algum partido, ele diz que acredita que não endossaria porque, como eu já tinha falado antes, ele não acredita em salvadores da pátria. Felipe Neto acredita que o que precisa é de diálogo, precisa de convivência dentro do ambiente em que se faça política, que a gente precisa estudar de fato, que a gente precisa saber mais o que está acontecendo. E isso, gente, só pode acontecer se nós tivermos transparência dentro da política, uma prestação de contas, se a gente souber exatamente o que está sendo falado. Se a gente viver num governo em que se esconde tudo, em que se coloca tudo por baixo dos panos, aí a gente não vive mais uma democracia. E é exatamente isso que o Felipe Neto vem falando nos vídeos dele. É isso que ele falou no Roda Viva, basicamente, que ele defende uma democracia, que ele defende, sim, a liberdade de imprensa. Ele, inclusive, fala muito bem da imprensa, que ele fala que no momento em que os jornalistas estão sendo silenciados, que a gente precisa, sim, ouvir a imprensa. E isso é muito importante. Um comunicador do porte do Felipe Neto, que tem 38 milhões de inscritos no canal dele e 11 milhões de seguidores no Twitter, que é um número, assim, inimaginável pra mim. É um cara que ele tá aí falando que a gente precisa, sim, ouvir a imprensa, porque a imprensa tem um papel fundamental na preservação da democracia. Em determinado momento é perguntado também ao Felipe Neto o que ele pensa sobre o futuro dos influenciadores, o que a gente pode esperar dos influenciadores depois da pandemia, que é um assunto, né, gente, que a gente já vem conversando aqui no canal, ó, tem um tempo, hein? Mas eu acho importante, sim, ele falar. Ele falou que ele não sabe exatamente o que esperar, mas que ele acredita que antigamente, essas pessoas, antigamente que eu digo antes da pandemia, que essas pessoas, elas falavam, mas elas falavam muito de si mesmas e que não tem problema a pessoa fazer um reality show da própria vida, mas que num momento desses, será que a pessoa tem algo mais a dizer? Será que ela tem mais alguma coisa a apresentar além daquilo que ela mostra ter? Essa é uma questão que eu acredito que a gente precisa falar muito sobre. A gente segue pessoas que precisam ter algo além do que simplesmente, eu coloco maquiagem, eu gosto de me vestir. Influenciador de lifestyle não diz muita coisa. Ele só mostra a vida dele, é uma vida perfeita, né? Vamos colocar entre aspas. Ele é uma pessoa padrão, é uma pessoa com dinheiro, vivendo no bem bom, mas não tem muito a acrescentar, não tem muito a dizer. As pessoas vão falar o quê? Sobre academia, vão falar sobre como cuidar do cabelo. Não que isso não seja importante, é claro que é importante também, mas é importante também a gente falar sobre outros assuntos, é importante a gente falar sobre as nossas vivências, a gente entender a vivência do outro, falar um pouco sobre literatura, falar um pouco de cinema, coisas que vão além das aparências. Isso, gente, eu já venho falando aqui há muito tempo aqui nesse canal e eu acredito que a gente precisa sim de pessoas que estejam cada vez mais focadas em falar além do óbvio. Apesar do que a gente está vivendo um momento em que o óbvio acaba se tornando importante, no momento que as pessoas acreditam
acreditam, né, na mamadeira de piroca, em fake news bizarras. O óbvio acaba se tornando necessário, mas a gente também não pode viver só do óbvio. A gente precisa de pessoas que falem o que pensam, que acreditem no que pensam e mantenham uma coerência naquilo que elas pensam. E o Felipe Neto vem mostrando essa coerência, ele vem demonstrando esse crescimento pessoal. Isso é algo admirável. O Felipe, nessa entrevista, ele mandou muito bem. Eu acredito que muitas pessoas têm mudado de opinião sobre o Felipe Neto devido a essa entrevista. Não só devido a essa entrevista, porque ele vem fazendo uma série de coisas que vem demonstrando um crescimento pessoal. Eu tô aqui rasgando elogios ao Felipe Neto. Eu não era uma das pessoas que mais admirava o Felipe Neto. Eu era uma dessas pessoas que eu também considerava o Felipe uma persona não grata, mas eu acredito que ele evoluiu e a gente vê essa evolução, tanto que ele chegou aonde ele chegou. E ele falando com o público do Roda Viva, ele vai crescer ainda mais o público dele, ele vai mostrar que ele tem muito mais conteúdo do que simplesmente ficar jogando Minecraft, que ele também faz no canal. Eu não vejo problema nenhum nele jogar o Minecraft. A pessoa também não precisa falar o tempo inteiro sobre política, sobre livros, sobre cinema, sobre sociologia, sobre antropologia. A gente precisa também ter momentos de lazer, e ele tem sim muito mais de dizer do que simplesmente ficar lá jogando Minecraft. E a gente vê isso por entrevistas como essa, por vídeos como esse que ele fez no Twitter, posições e posicionamentos e atitudes, que é mais importante do que tudo, que ele vem tendo, que ele vem demonstrando ao longo dos tempos. Em determinado momento também ele é perguntado sobre as ameaças de morte que ele vem recebendo, tanto que ele teve até que mandar a mãe dele para Portugal, e a família dele é portuguesa. Perguntaram a ele se ele acredita que essas ameaças tenham a ver com o gabinete do ódio. O Felipe Neto, ele diz que não sabe se essas ameaças que ele recebeu tenham a ver com o gabinete do ódio ou não, mas ele acha difícil que não tenha. Eu também acho, gente. Não tem por que alguém simplesmente sair ameaçando o Felipe Neto. Felipe Neto tem alguns haters? Tem. Bastante, não é verdade? Isso não justifica alguém ameaçar ele de morte, ainda mais numa época em que ele tá batendo nesse governo. Eu não posso falar que sim nem que não, mas a gente sempre fica lá com aquela pulga atrás da orelha. O Felipe Neto falou coisas muito legais, muito apropriadas. A entrevista dele, se a gente fosse dar uma nota pra entrevista, eu daria nota 10, principalmente porque ele já vinha com as respostas prontas, ele não titubeou, ele simplesmente deu as respostas, ele tinha tudo preparado. Ele não pede pra alguém escrever as respostas pra ele. Ele pensa, ele tem consciência do que ele tá falando e ele vai lá e responde de maneira clara. Eu acredito que todo mundo deveria ver essa entrevista na íntegra, se ainda não viu. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Corram lá no canal do Roda Viva se vocês não viram. Vejam, tirem as suas conclusões e depois coloca aqui nos comentários pra vocês dizerem pra mim o que vocês acharam e se vocês concordam, se vocês mudaram de opinião sobre o Felipe Neto, o que vocês achavam sobre ele, o que vocês acham agora. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.